O Peregrino, capítulo 8. Então eu vi em meu sonho que ele se apressou e foi em frente até o palácio, para, se possível, ficar hospedado ali. Porém, ele ainda não tinha ido longe, quando entrou por uma passagem muito estreita, e poucos metros de onde ficava o porteiro, e olhando atentamente à sua frente enquanto caminhava, ele avistou 2 leões no caminho. Então pensou: agora vejo os perigos que fizeram com que desconfiado e temeroso fugisse. Os leões estavam acorrentados, mas ele não via as correntes. Ele teve medo e também pensou em voltar atrás como os outros, pois pensava que não havia nada além da morte diante dele. Mas o porteiro, cujo nome é Vigilante, olhando de seu posto e percebendo que Cristão parou como se fosse voltar, gritou para ele dizendo: "A sua força é tão pequena? Não tenha medo dos leões, pois eles estão acorrentados e são colocados aí para testar onde está a fé e para descobrir aqueles que não a têm. Mantenha-se no meio do caminho, nenhum mal acontecerá a você. A dificuldade está atrás, o medo adiante. Mesmo na montanha, há leões com rugido retumbante. A um cristão nunca fica fácil o caminho. Quando um susto passa, outro surge rapidinho." Então eu vi que ele prosseguiu, tremendo de medo dos leões, porém prestando atenção às instruções do porteiro. Ele os viu rugir, mas eles não lhe fizeram mal. Ele bateu palmas feliz e continuou até que chegou diante do portão, onde estava o porteiro. Disse então Cristão ao porteiro: "Senhor, que casa é esta? Eu poderia me hospedar aqui esta noite?" O porteiro respondeu: "Esta casa foi construída pelo Senhor da montanha. Ele a construiu para a livre segurança dos peregrinos." O porteiro perguntou ainda de onde ele era e para onde estava indo. Cristão: "Eu venho da cidade da destruição. Estou indo para o Monte Sião. Mas, como o sol se pôs, eu gostaria de, se me permitir, de me hospedar aqui essa noite." Porteiro: "Qual o seu nome?" Cristão: "Meu nome agora é Cristão, mas meu nome no início era Miserável. Eu sou da descendência de Jafé, a quem Deus levou a habitar nas tendas de Sem." Porteiro: "E o que aconteceu para que você chegasse aqui tão tarde? Até o sol já se pôs." Cristão: "Eu teria chegado aqui mais cedo, mas miserável homem que eu sou, eu dormi debaixo daquelas árvores que ficam na encosta. Apesar disso, eu ainda chegaria aqui muito antes, mas em meu sono perdi minha evidência e vim sem ela até o topo da montanha. Quando percebi que não a tinha comigo, fui forçado, com dor de coração, a voltar ao lugar onde adormeci. Lá eu a encontrei, novamente, e finalmente vim até aqui." Porteiro: "Bem, irei chamar uma das virgens do lugar, que, se as suas palavras a agradarem, o apresentará ao restante da família, de acordo com as regras da casa." Então o vigilante, o porteiro, tocou o sino da campainha e a esse som surgiu uma majestosa e bela donzela, cujo nome era Discrição, e perguntou como ele se chamava. Porteiro: "Esse homem está em uma jornada da cidade da destruição para o Monte Sião, mas estando cansado e com a chegada da noite, ele me perguntou se poderia se hospedar aqui hoje. Então eu disse a ele que chamaria você e que depois de conversar com ele, você pode fazer o que achar melhor, de acordo com a lei da casa." Então ela perguntou de onde ele era e para onde estava indo, e ele lhe disse. Ela também perguntou como ele entrou no caminho, e ele disse. Então ela perguntou a ele o que ele tinha visto e encontrado no caminho, e ele disse. Por último, ela perguntou o nome dele. Então ele disse: "É Cristão, e tenho mais desejo ainda de me hospedar aqui esta noite, porque pelo que percebo, este lugar foi construído pelo Senhor da montanha, para a livre segurança dos peregrinos." Ela sorriu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Depois de uma pequena pausa, ela disse: "Vou chamar mais 2 ou 3 da família." Ela correu até a porta e chamou Prudência, Piedade e Caridade, que depois de um pouco mais de conversa com ele, o receberam na família. E muitos outros, ainda encontrando Cristão na entrada da casa, diziam: "Entra, bendito do Senhor." Esta casa foi construída pelo Senhor da montanha, com o propósito de acolher tais peregrinos. Ele curvou a cabeça e a seguiu para dentro da casa. Quando ele entrou e se sentou, deram-lhe algo para beber e decidiram que, para aproveitar o tempo, até que o jantar estivesse pronto, alguns deles deveriam ter uma conversa particular com o Cristão. Foram escolhidas Piedade, Prudência e Caridade para conversar com ele,
E assim começaram. Piedade. Venha, bom cristão, já que tanto o amamos e o recebemos em nossa casa essa noite, conte-me sobre todas as coisas que aconteceram com você em sua peregrinação. Assim talvez possamos também aprender e nos tornamos melhores. Cristão. Com muita boa vontade contarei a vocês. Me alegro muito com a sua disposição para comigo. Piedade. O que o levou inicialmente a se dedicar à vida de peregrino? Cristão. Fui levado a sair de meu país natal por um som terrível que ecoava entre meus ouvidos. Esse som me mostrava que eu seria atingido por aquela destruição inevitável se continuasse morando naquele lugar onde estava. Piedade. E o que aconteceu para que você viesse de seu país por esse caminho? Cristão. Foi como Deus quis, pois quando eu estava com medo da destruição, simplesmente não sabia para onde ir, mas por acaso um homem se aproximou de mim enquanto eu chorava e tremia de medo. O nome dele é Evangelista, e ele me indicou o caminho para a porta estreita. Se não fosse assim, eu jamais a teria encontrado. Então me colocou no caminho que me conduziu diretamente a esta casa. Piedade. E você não passou pela casa do intérprete? Cristão. Sim. E vi tantas coisas incríveis que essas lembranças certamente permanecerão comigo enquanto eu viver. Em especial as seguintes 3 lembranças. Como Cristo, apesar de Satanás, mantém sua obra de graça nos corações. Como o homem pecou e se colocou em uma posição completamente sem esperança na misericórdia de Deus. E também o sonho daquele homem que durante seu sono pensou que o dia do juízo havia chegado. Piedade. Você ouviu contar seu sonho? Cristão. Sim. E era um sonho terrível. Meu coração doía enquanto ele estava contando o sonho. Mas ainda assim, estou feliz por ter ouvido. Piedade. E isso foi tudo que você viu na casa do intérprete? Cristão. Não. Ele me levou e me mostrou um lugar com um majestoso palácio, no qual as pessoas estavam vestidas de ouro. Enquanto olhávamos, veio um homem corajoso e abriu caminho entre os homens armados que estavam à porta para guardá-la. E após passar por eles, ele foi convidado a entrar e receber a glória eterna. Achei que meu coração iria explodir de alegria ao ver todas essas coisas. Eu certamente teria ficado na casa daquele bom homem por 1 ano, mas sabia que devia seguir minha jornada. Piedade. O que mais você viu pelo caminho? Cristão. Se eu lhe contar, um pouco mais adiante eu vi um homem, pendurado sangrando no madeiro. E apenas olhar para ele fez com que meu fardo caísse das minhas costas. Até ali eu gemi enquanto caminhava, carregando esse fardo muito pesado, mas então ele caiu de mim. Isso foi algo estranho para mim. Nunca havia visto algo assim antes. Então, enquanto eu permanecia olhando para ele, pois eu não conseguia parar de olhar, 3 seres resplandecentes vieram até mim. Um deles testificou que meus pecados estavam perdoados. Outro me despiu dos meus trapos e me deu este manto bordado que você vê. E o terceiro colocou a marca que você vê em minha testa e me deu este rolo selado e lacrado. Com isso, ele puxou o rolo que trazia em seu peito. Piedade. Mas você viu outras coisas além disso, não? Cristão. As coisas que contei até agora foram as melhores, mas sim, vi ainda algumas outras coisas. Eu vi 3 homens, simples, preguiçoso e presunçoso, dormindo à beira do caminho. E quando me aproximei, vi que seus pés estavam presos por correias. Mas acaso você acha que consegui acordá-los? Vi também formalista e hipócrita, que entraram no caminho pulando o muro. Eles pretendiam ir para Sião, mas logo se perderam. Como eu mesmo disse, a eles que aconteceria, mas eles não acreditaram. Mas acima de tudo, achei muito difícil subir esta montanha, tão difícil quanto passar pela boca dos leões. Se não fosse pelo bom homem, o porteiro que fica junto à entrada, talvez depois de tudo eu teria desistido e voltado atrás. Mas agradeço a Deus por estar aqui, e agradeço a vocês por me receberem. Então Prudência achou por bem fazer-lhe algumas perguntas, e pediu que eles as respondessem. Prudência. Você às vezes ainda pensa no país de onde venho? Cristão então pensou em seu país natal. Cristão. Sim, mas com muita vergonha e repulsa. Na verdade, se lembrasse daquela, de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Prudência. Você não carrega ainda consigo alguma das coisas com as quais estava acostumado? Cristão. Sim. Mas muito contra a minha vontade.
especialmente meus desejos carnais, com os quais todos os meus compatriotas, assim como eu, tinham muito prazer. Porém, agora todas essas coisas são o meu pesar. Se eu pudesse escolher, essa seria a minha decisão. Escolheria nunca mais pensar nessas coisas, mas não faço o bem que prefiro, e o mal que não quero, esse faço. Prudência. Você não percebe como se às vezes essas coisas já tivessem sido vencidas e que em outros momentos o deixam simplesmente perplexo? Momentos preciosos para o cristão. Cristão, sim, mas isso raramente acontece. Quando, porém, esses momentos existem, eles valem ouro. Prudência. Você consegue se lembrar de que forma você consegue ver esses desejos, às vezes, como se tivessem sido vencidos? Cristão, sim. Quando eu penso naquilo que vi na cruz dos meus desejos são vencidos. Quando olho para o manto bordado que recebi, meus desejos são vencidos. Também, quando leio o rolo que trago junto ao meu peito, meus desejos são vencidos. Assim, como quando coloco meus pensamentos no lugar para onde estou indo, meus desejos são vencidos. Prudência. E o que lhe faz desejar tanto chegar ao Monte Sião? Cristão. Lá eu espero ver vivo aquele que foi pendurado e morto na cruz. Lá eu espero livrar-me de todos esses desejos carnais e interiores que até hoje me aborrecem. Lá ouvi dizer, não a morte, e lá habitarei na companhia daquele que eu mais desejo. Pois para dizer a verdade, eu o amo, porque ele fui liberto de meu fardo, e estou cansado de minha doença interior. Eu quero estar nesse lugar, onde não mais morrerei, e na companhia daqueles que continuamente clamarão, Santo, Santo, Santo. Então disse Caridade a cristão, você tem família? É um homem casado? Cristão, tenho uma esposa e 4 filhos pequenos. Caridade, por que não os trouxe junto com você? O amor de cristão por sua esposa e seus filhos. Então cristão começou a chorar e disse, como eu desejava ter feito isso. Mas todos eles eram totalmente avessos à minha peregrinação. Caridade, mas você deveria ter falado com eles, se esforçado em convencê-los, mostrando o perigo de ficar para trás. Cristão, eu fiz isso. Eu contei a eles também sobre o que Deus havia me mostrado, sobre a destruição da nossa cidade. Acharam, porém, que eu gracejava com eles, e não acreditaram em mim. Caridade, e você orou a Deus para que ele abençoasse seu conselho para eles? Cristão, sim. E fiz isso com todo o meu amor, pois acredite, eu amava muito minha esposa e meus pobres filhos. Caridade, você contou a eles sobre seu próprio sofrimento e medo da destruição, pois acredito que a destruição era bastante visível para você. O medo de perecer que cristão sentia podia ser visto em seu próprio semblante. Cristão, sim, eu falei vez após vez. Eles podiam também ver o medo em meu semblante, em minhas lágrimas e ainda na forma como eu tremia pela apreensão do juízo, que pairava sobre nossas cabeças. Porém, nada disso foi suficiente para convencê-los a vir comigo. Caridade, e o que eles diziam? Qual a explicação para não virem? Cristão, minha esposa temia perder este mundo, e meus filhos se deixaram levar pelos prazeres da juventude. Então, por um motivo ou por outro, eles me deixaram. Sozinho eu peregrinei. Caridade, mas será que você, com sua vida vã, não minou toda a força persuasiva de suas palavras para trazê-los com você? A conversa de cristão perante sua esposa e filhos. Cristão, realmente não posso elogiar minha vida, pois tenho consciência de minhas muitas falhas. Sei também que um homem, por sua simples conversa ou atitude, pode destruir em pouco tempo o que ele muito trabalhou para construir por meio de argumento ou persuasão para com o outro. No entanto, posso dizer que fui muito prudente em não lhe dar razão, por qualquer ação imprópria, para se tornarem avessos à peregrinação. Por causa disso, eles me diziam que eu exagerava, que abdicava de muitas coisas por causa deles, nas quais eles não viam nenhum mal. Acho que posso dizer que se algo que viram em mim os impediu, foi meu grande esforço em não pecar contra Deus e em não fazer algum mal ao meu próximo. Caridade. De fato, Caim odiou seu irmão, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Se sua esposa e filhos ficaram ofendidos com você por isso, eles se mostram implacáveis com o que é bom, e tu salvaste a tua alma do sangue deles.
Agora eu vi em meu sonho que eles permaneceram sentados conversando até que o jantar estivesse pronto. Assim que a refeição ficou pronta, sentaram-se para comer. A mesa estava servida, com carnes gordas e com vinho fino, e toda a conversa à mesa era sobre o Senhor da montanha, sobre o que ele havia feito, por que ele fez o que fez e por que construiu aquela casa. Pelo que disseram, percebi que ele havia sido um grande guerreiro e havia lutado e derrotado aquele que tinha o poder da morte, mas não, sem grande perigo para si mesmo, o que me fez amá-lo, ainda mais. Pelo que eles disseram, e eu acreditei, disse Cristão, ele fez isso vertendo seu sangue. E o que trouxe glória em tudo que ele fez nessa graça foi que ele o fez por puro amor a seu país. Além disso, alguns da sua casa diziam ter estado e falado com ele, depois que morreu na cruz. Eles atestaram que ouviram de seus próprios lábios que ele ama os pobres peregrinos, que não se encontra amor semelhante em lugar algum, do leste ao oeste. Também lhe deram ainda um exemplo do que afirmavam, pois ele havia se despojado de sua glória, para que pudesse fazer tudo isso pelos pobres peregrinos. Ainda contavam que o ouviram afirmar que não habitaria sozinho no Monte Sião. Disseram, além disso, que ele havia feito muitos peregrinos se tornarem príncipes, ainda que por natureza eles fossem nascidos e mendigos e sua origem tão imunda e desprezível quanto o monturo. O quarto de Cristão. Assim, eles ficaram conversando até tarde da noite, e depois de terem pedido ao Senhor que os guardasse em seu sono, foram descansar. O peregrino foi colocado em um grande quarto superior, cuja janela se abria para o nascer do sol. O nome desse quarto era Paz, e ele lá dormiu até o raiar do dia. Pela manhã, ao despertar, então cantei. Que lugar é esse onde estou agora? É este o cuidado e amor de Jesus pelos peregrinos? Ó Senhor! Assim, lhe provê que eu seja perdoado, e habite, já à entrada do céu, onde estarei ao seu lado. Pela manhã, todos se levantaram, e depois de conversarem mais um pouco, disseram a ele que não poderia partir, até que ele lhe tivesse mostrado as raridades daquele lugar. Primeiro o levaram até um escritório, onde lhe mostraram registros da maior antiguidade, no qual eu lembro em meu sonho, primeiramente lhe mostraram a genealogia do Senhor da montanha, que era filho do ancião de dias e havia sido gerado na eternidade. Nesse registro também constavam todos os seus feitos, além de centenas de nomes daquele que o haviam servido e de como ele os havia colocado em habitações que nem o passar dos dias ou qualquer força da natureza as podia destruir. Em seguida, leram para ele sobre alguns dos feitos dos servos do Senhor, sobre como eles subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Novamente então leram em outra parte dos registros sobre o quão disposto o Senhor estava a receber com sua graça, mesmo aquele que no passado tivessem feito grandes afrontas à sua pessoa e seus desígnios. Ali também constavam várias outras histórias, de muitas coisas famosas, das quais Cristão teve uma amostra. Eram histórias tanto antigas e quanto modernas, junto com profecias e previsões, de coisas que têm seu cumprimento certo, tanto para o pavor e desespero dos inimigos, quanto para conforto e consolo dos peregrinos. No dia seguinte, eles o levaram ao arsenal, onde lhe mostraram todos os equipamentos que seu senhor havia providenciado para os peregrinos, como espada, escudo, capacete e couraça, toda oração e súplica, e sapatos que não se desgastam. E ali havia o suficiente para suprir tanto homens para serviço do seu senhor, quanto o número de estrelas no céu. Eles também mostraram a ele alguns dos artefatos com os quais alguns de seus servos haviam feito coisas maravilhosas. Eles lhe mostraram o cajado de Moisés, o martelo e a estaca com os quais Jael matou Cícera, as trombetas, cântaros e tochas com os quais Gideão pôs em fuga os exércitos de Midian. Então eles mostraram a Cristão a aguilhada de boi com a qual Sangar matou 600 homens. Mostraram também a queixada de jumento com a qual Sansão fez proezas poderosas. Mostraram ainda a ele a funda e a pedra com que Davi matou Golias de Gate.
e a espada com a qual seu Senhor matara o homem do pecado, no dia que se levantar sua vingança. Mostraram a ele ainda muitas outras coisas excelentes, com as quais Cristão ficou maravilhado. Quando terminaram de ver todas essas coisas, foram descansar novamente. Então vi meu sonho que no dia seguinte ele se levantou para seguir em sua jornada. Mas eles pediram que ele ficasse ainda mais um dia, e disseram eles que iriam, se o dia estivesse claro, mostrar-lhe as montanhas das delícias, que disseram aumentariam seu conforto, pois elas estavam mais perto do porto desejado do que do lugar onde ele estava naquele momento. Cristão então consentiu e ficou. Quando amanheceu, eles o levaram para o topo da casa e pediram que ele olhasse para o sul. Quando ele assim fez, e eis que a uma grande distância ele viu um país montanhoso, que parecia muito agradável, cheio da beleza de bosques, vinhedos, frutas de todos os tipos, flores também, com nascentes e fontes deliciosas de se ver. Então Cristão perguntou o nome do país. Eles disseram que era a terra de Emanuel, e que assim como a montanha, ela era de livre acesso a todos os peregrinos. Disseram ainda que quando chegasse lá, poderia ver os portões da cidade celestial, e que os pastores que vivem naquele lugar o auxiliariam a encontrar. Cristão pensava consigo mesmo que era hora de seguir sua jornada, e os demais também desejavam que agora ele pudesse seguir. Mas antes, eles disseram que deveriam ir novamente até o arsenal, e assim o fizeram. Quando lá chegaram, eles vestiram Cristão com a armadura da cabeça aos pés, prova de que ele provavelmente encontraria perigos e dificuldades pelo caminho. Ele, assim vestido, caminhou com seus amigos até o portão e perguntou ao porteiro se ele vira algum peregrino passar. O porteiro respondeu que sim. Cristão: você o conhece? Porteiro: eu perguntei o nome dele e ele me disse que era Fiel. Cristão: ah, eu conheço, ele é meu compatriota, meu vizinho próximo. Ele vem do lugar onde nasci. Quão distante você acha que ele está à frente? Porteiro: a essa hora ele já deve ter descido a montanha. Cristão: bom amigo porteiro, que o Senhor seja contigo e acrescente a todas as tuas bênçãos, muitas mais pela bondade que você demonstrou para comigo. Ele seguiu então sua jornada, e discrição, piedade, caridade e prudência iriam acompanhá-lo até o pé da montanha. Assim continuaram juntos, reforçando seus discursos anteriores, até que chegaram à descida da montanha. E disse Cristão: tão difícil quanto foi subir a montanha, pelo que posso ver, é perigoso descer. Sim, disse Prudência, é muito difícil para um homem descer ao vale da humilhação, como você está descendo agora, e não escorregar nenhuma vez pelo caminho. Por isso, disse ela, viemos acompanhar montanha abaixo. Então ele começou a descer, com muita cautela, e ainda assim escorregando uma vez ou outra.